Não sou um pássaro e não fui presa em uma armadilha. Sou um ser humano livre com minhas vontades independentes. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje eu vim aqui para dar continuidade em um dos melhores temas que nós já tivemos por aqui no canal. Vocês sabem que eu gosto muito de romance de formação por conta de David Copperfield, que foi o primeiro livro desse gênero que eu li, e eu me apaixonei, virou tipo assim, talvez meu top 2 de livros da vida, pelo menos escritor, né? De quem tá ali no meu top 2 escritores da vida até o momento, né? Porque esses são os tipos de ranking que estão sempre podendo ser mudados. Mas acho que eu descobri que todos os romances de formação que eu li até hoje, embora não foram muitos, tá bom? Uns 4 ou 5, todos os que eu li até hoje, eu gostei muito. E não foi diferente com o que eu trago aqui para falar um pouco com vocês, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Você com certeza já deve ter ouvido esse sobrenome. Ela é uma das 3 irmãs Brontë, sei lá como se fala, mas das 3 irmãs famosíssimas. Talvez a Emily, a irmã da Charlotte, seja um pouco mais famosa do que ela por escrever O Morro dos Ventos Uivantes. E a Charlotte, além de ser a irmã mais velha dentre todas elas, foi também a única que passou ali dos 30, né? Porque tanto a Anne quanto a Emily morreram bem jovenzinhas ali, antes dos 30 anos de idade, com tuberculose. E a Charlotte chegou ali quase aos 40 anos de idade, talvez por isso, também por isso na verdade, ela é a que mais tem livros publicados dentre as irmãs Brontë. E esse foi o primeiro livro que eu li dela, eu já comecei logo com o quê? Com a obra-prima da Charlotte Brontë. E agora eu estou muito ansioso para ler os demais. E vamos conversar um pouco então sobre esse livro que, como vocês bem sabem, é um romance de formação, ou seja, vai acompanhar ali a história da Jane. Eu queria mostrar a minha edição que eu gostei muito de ler nela, da Martine Claret. E eu queria mostrar também a edição que eu quase comprei, da Zahar, que é a edição que a Lívia tá lendo. Fala oi, Lívia. Oi! Você tá gostando? Muito. A Lívia já leu. Já leu. Ela começou... 30 e poucos por cento. Aí, a Lívia já leu também. Ela tá super preocupada se eu vou falar spoilers aqui nessa gravação. Tipo assim, eu já assisti o filme uma vez, muitos anos atrás. Não, eu não lembro tudo. Você lembra o grande plot? Eu tô lembrando conforme eu tô lendo. Você não lembra o grande plot. Você lembra... Você consegue entender essa capa? Creio que não. Você não consegue entender. Eu não tô entendendo nada. Vamos começar então um pouco a falar sobre a vida da Jane, que é a protagonista dessa obra toda. O livro começa com a Jane criança, mais ou menos com uns 10 anos de idade, vivendo com a sua tia Reed e seus primos, porque a gente já começa o livro sabendo que antes do livro começar, a Jane se tornou órfã. Os pais dela morreram e ela então foi adotada por essa sua tia um tanto quanto chata, insuportável, que não gosta da pobre da Jane, assim como os seus primos que ficam atazanando a pobre da criança de 10 anos, que é castigada arduamente, comumente, pelo que dá a entender aqui no livro. E esse é o primeiro núcleo, é o primeiro ambiente que a gente acompanha nessa história. Então, a Jane, criança, vivendo com a sua tia em Gateshead Hall, que era o lugar onde elas viviam. Depois a gente passa a acompanhar a Jane, ainda criança, vivendo num segundo núcleo, porque dado ali alguns acontecimentos, a sua tia resolve colocá-la num orfanato em Lowood, que ficava ali um pouco longe de onde ela morava antes, então ela sabe que ela vai se mudar pra lá, vai morar ali com aquelas garotas, com aquelas crianças que também estão no orfanato com ela. E pra nós leitores esse é um momento de, será que agora ela vai ter um pouco de paz? Porque a gente vê que quando ela vivia com a sua tia, ela não tinha uma vida boa. Só que é óbvio que, como todo bom romance de formação vitoriano, né, a gente não vai ter bonança assim no comecinho, né? Senão não tem por que continuar lendo. Pronto, resolveu. Viveu feliz pra sempre ali no orfanato. Não, é óbvio que ali também ela vai ter muitas desavenças com as pessoas, a começar porque ela já chega lá estereotipada como a rebeldona, entendeu? A criança maluca que mordeu o primo e que, sei lá, então ela já chega ali, não é tão bem recebida, principalmente pelos adultos, mas ali também nesse segundo núcleo, então, onde a gente vai acompanhar a Jane, muita coisa vai acontecer. O que eu acho importante ressaltar é que ela faz uma amizade muito legal. Nesse orfanato, a Jane faz amizade com uma garota chamada Ellen Byrne, principalmente, conhece ali também outras crianças, e essa passagem do orfanato especificamente, de acordo com analistas, com estudiosos das irmãs Brontë, eles falam que foi muito inspirada em um
período da vida real da Charlotte Brontë. Então, a outra coisa que eu tô pegando aqui é que esses escritores de livros, né, de romances de formação, quase todos os que eu li, eles se inspiram em alguns momentos das suas vidas reais, né? E colocam isso ali nos personagens. Então, mais um paralelo ali com David Copperfield. Dickens coloca muito dele naquele personagem. E eu descobri depois da leitura, quando eu fui fazer algumas pesquisas, que a Charlotte também faz isso com a Jane, embora definitivamente não faz tanto a ponto de ser uma autobiografia da Charlotte. Não, ela coloca muito ali também da sua imaginação, da sua criação, mas tem muito da Charlotte na Jane. E as Brontës, elas eram filhas de um pároco da igreja anglicana, que em determinado momento mandou as 3 meninas também para um orfanato, onde elas tiveram que viver ali afastadas, né, da sua família, e foi nesse orfanato que elas contraíram ali diversas doenças e vieram 2 das 3 a falecer, entendeu? Então também na história a gente vai ver que grande parte do orfanato onde a Jane vive vai contrair uma febre tifoide, que naquela época não tinha cura, e muitas crianças vão morrer por conta disso. As coisas começam a se desenrolar por ali, até que a Jane começa a crescer, e a gente tem um avanço temporal no livro de 10 anos, e a gente já conhece a menina então com seus 18 anos, já ali em busca de uma ascensão profissional. E a Jane vai por um caminho que a Charlotte também foi, que é o caminho da educação. Assim como a Charlotte, a Jane vai ser preceptora e professora de algumas crianças, e em busca de emprego ela conhece uma família, na verdade ela conhece uma criança que estava precisando ali de uma tutora, e a Jane é contratada para ensiná-la coisas como costura, como a língua, né, inglesa, dentre outras coisas ali, como sua professora particular, digamos assim. E então ela precisa se mudar para a mansão onde essa criança vive, e é este o terceiro núcleo da história, e talvez o maior núcleo da história, talvez 70%, 60% da história aconteça ali. Bom, quando a Jane chega em Thornfield Hall, e se você já leu esse livro, com certeza você tem esse nome bem gravado na sua memória, e se você pretende ler, você com certeza vai gravar esse nome na sua memória, porque é o nome da famosa mansão onde vai passar a maior parte da história de Jane Eyre. Quando ela chega, ela é recepcionada pela senhora Fairfax, e é uma senhora muito elegante, e a Jane chega até a pensar que talvez seja a dona ali do pedaço, mas num segundo olhar ela percebe que não, que essa senhora Fairfax nada mais é do que uma outra funcionária, assim como a Jane vai ser, talvez um pouco mais ali encarregada sobre os demais empregados. E ela conhece a Adele, que é a criança que ela foi paga ali para instruir, né, para ser a professora dessa criança. E ela ouve falar que a Adele tem algum parentesco com o dono dessa mansão, mas não sabe ao certo o que é. A gente não sabe se ela é filha dele, se ela é uma sobrinha que ele teve que adotar. A gente sabe que o dono da mansão tem ali, é o responsável legal pela Adele, e foi ele que mandou contratar uma pessoa. E a gente sabe também que esse dono, ele não fica sempre por ali na mansão. Na verdade, ele sai, vai fazer viagens de negócios ou viagens pessoais, fica 2 meses fora, depois ele volta, depois ele sai, depois ele volta, e ali ela começa então a estabelecer sua vida profissional como a tutora da Adele, até que um dia, bem à noite, ela vê uma pessoa chegando e uma pessoa acidentada. E aqui eu acho muito legal que esse livro ele é narrado na primeira pessoa o tempo todo, então a gente tem a visão da Jane. Isso faz também com que seja um livro talvez parcial. É 100% confiável a visão da Jane? A gente não sabe. É aquele tipo de discussão que a gente tem muito, por exemplo, em Dom Casmurro, né, que Machado de Assis conseguiu fazer genuinamente com que nós duvidássemos da palavra do narrador. Aqui também é válido, porque a gente tem única e exclusivamente a visão da Jane, e a gente tem também os seus pensamentos ali, né? Então a gente vê a Jane vendo um cara sendo acidentado. E a Jane, que não era uma pessoa lá com um tato muito grande social, uma pessoa que conseguiria falar muito bem na frente de alguém de alto escalão, ela não era essa pessoa. Ela olha pro cara, vê nele uma simplicidade muito grande, vê nele um cara até feio, então ela vai lá acudir esse cara, porque ela se sente confortável em falar com ele, principalmente quando ela percebe que ele não estava nem querendo ajuda, que ele era um grosseirão. E eu acho engraçado no livro que com esse tipo de pessoa ela ficava mais confortável, ela se sentia mais confortável de conversar, e ela presta ajuda para esse cara, e no outro dia ela descobre que esse cara não era ninguém mais, ninguém menos do que o Sr. Rochester, que você que não conhece o livro não vai saber até esse momento, mas é o proprietário da mansão onde a Jane trabalha, ou seja, era o patrão da garota.
Ele já era um jovem senhor lá dos seus 40 anos, talvez. Não bonito, eu acho muito engraçado que a Jane ressalta isso várias vezes. Mas um cara diferente, que chama a atenção dela ali por algumas particularidades bem específicas, principalmente no seu jeito. E é óbvio que, como todo romance de formação, a gente vai ter aqui também o desenrolar de um romance, de uma paixão, que vai se dar entre a Jane e o Sr. Rochester. E, pessoal, embora o romance de formação seja o gênero predominante desse livro, ele também pode ser considerado, e é considerado, como um romance gótico. E a influência do gótico é muito presente nesse livro em algumas coisas específicas. Uma delas é também na forma com que esse romance se dá, que não é a forma mais tradicional possível. Na verdade, o Sr. Rochester é um cara ácido, carrancudo, por vezes grosseiro até demais, e a Jane tem uma relação muito específica com ele. Não é aquele romancezinho que você já tá acostumado a ver, com certeza não é. Não chega a ser algo tão incômodo como no Morro dos Ventos Uivantes, definitivamente não chega a esse nível, tá bom? Mas é um livro gótico, a gente vê também a influência do gótico nas paisagens, né, na ambientação do livro em si, essa ideia de ter um casarão, onde tudo acontece de noite, onde as coisas são escuras e a gente ouve vozes, e também na presença do sobrenatural. Desde quando Jane era criança, inclusive quando ela morava lá com a sua tia, na primeira cidade, no primeiro núcleo que a gente vê ali na história, a gente vê um dos dias a tia dela castigando-a e colocando ali presa dentro de um quarto escuro, e ali a Jane vê um fantasma. E aí, assim como no Morro dos Ventos Uivantes, fica aquela coisa, é a imaginação dela, não é? É a Jane que tá narrando. A gente provavelmente acredita que é a imaginação dela, porque senão é um livro de fantasia, né? É um romance bem pé no chão. Mas então a gente tem toda essa influência do gótico nesse livro. Mas o romance de formação continua sendo o gênero predominante, porque o que a gente vai acompanhar aqui é o desenvolvimento profissional, pessoal da menina Jane. A gente vai ver que no começo ela é uma criança um tanto quanto destemperada, mas não tem como a gente julgá-la levando em conta o ambiente que ela cresceu e as injustiças que aconteciam ali com ela. Mas ela era uma criança bem destemperada, e a gente vai vendo ela como uma espécie de cristal pontudo que vai começando a ser polido bem aos poucos e de forma gradual. A gente vai vendo que ela vai chegando no seu ápice. E aqui a Charlotte conseguiu fazer com uma maestria gigantesca o desenvolvimento de uma das personagens mais interessantes que eu já li em toda a literatura. Principalmente se a gente considerar que esse é um livro da era vitoriana, então é um livro onde ali a gente tinha, né, o papel da mulher e do homem muito idealizado, eram pessoas que seguiam, né, uma estrutura muito específica, eram pessoas perfeitas, e aqui a gente vê na Jane uma criatura ambígua, a gente vê nela personalidades muito distintas. E isso fez com que esse livro fosse associado, hoje em dia, veementemente, com o movimento feminista. E esse é o momento que eu fico assim, que porcaria do século é esse que vivemos? Que o pessoal quer associar tudo com alguma das coisas. Pior que não é só nesse século, né? Porque lá em Friends eles falam que Jane era feminista. Ah, para, gente. Que palhaçada. O que é isso, gente? Aqui na edição da Zahar tem um texto de apoio falando justamente sobre o feminismo e o livro da Charlotte. A gente encontra isso em outras edições também. A da Penguin eu sei que tem também isso. Graças a Deus a minha edição não fala sobre isso. Mas assim, gente, é forçação demais. É forçação demais porque, de fato, a gente vê ali uma figura talvez um tanto quanto revolucionária a seu modo. De fato. Eu vou ler aqui um trecho, inclusive, que é um dos trechos que o pessoal mais usa para apoiar essa ideia de feminismo dentro de Jane Eyre. Depois eu vou comentar ele e concluir meu raciocínio. Tem-se a crença de que mulheres, em geral, são bastante calmas, mas as mulheres sentem as mesmas coisas que os homens. Precisam exercitar suas faculdades e ter um campo para expandi-las, como seus irmãos costumam fazer. Elas sofrem de uma restrição tão rígida e de uma estagnação tão absoluta como os homens sofreriam se vivessem na mesma situação. É um pensamento estreito dos seres mais privilegiados do sexo masculino dizer que as mulheres precisam ficar isoladas do mundo para fazer pudins e ser
zerzir meias, tocar piano e bordar bolsas. É fora de propósito condená-las ou rir delas se elas desejam fazer mais ou aprender mais do que o costume determinou que fosse necessário para pessoas de seu sexo. Essa é uma citação da própria Jane. Isso é em um momento específico, a própria personagem fala isso, e as pessoas ouvem isso e falam: ela é muito feminista, sufragista, meu Deus do céu, que maravilhoso, eu vou amar esse livro por conta disso. Gente, pelo amor de Deus. E aqui, a minha preocupação são duas. Primeiro é a das pessoas esquerdistas, marxistas, que simplesmente ficam pegando qualquer coisa clássica, porque afinal de contas, se a gente entender o que de fato é marxismo, a gente vai compreender que para eles não existe compreensão da história senão dentro da luta de sexo, gênero e dessas coisas. Então, se um livro entrou para a história, esse livro de alguma forma tem que fazer parte ali da luta do oprimido contra o opressor. Então eles pegam esses clássicos e espremem ao máximo para fazer caber dentro de alguma dessas pautas raciais ou até mesmo sexuais ou de gênero. E enfim, eles fazem isso porque senão esse livro não pode fazer parte da história, entendeu? Porque a história da humanidade é dividida entre oprimidos e opressores. Então, de um lado a gente tem esses movimentos super progressistas fazendo isso. De contrapartida, a gente tem aquelas pessoas ultraconservadoras que, ao lerem um pedaço de texto como esse, onde a Jane fala então ali da sua insatisfação por não poder fazer determinadas coisas, vai falar: meu Deus, ela realmente era feminista. E aí a gente pega e dá munição pro pessoal progressista que coloca isso como feminismo. Entendam uma coisa, nós aqui que somos de um canal relativamente conservador, né, em que de fato nós não concordamos com o feminismo, temos aqui no nosso casting uma pessoa declaradamente antifeminista, beijo Bia. Nós não somos antifeministas porque nós não acreditamos que a mulher possa fazer alguma outra coisa se não cuidar da sua casa. E é óbvio que no problema em que a Charlotte escreveu Jane Eyre, a sociedade passava por problemas grandes no quesito de enxergar a mulher dentro da sociedade, tanto que esse livro só pôde ser lançado sob um pseudônimo masculino. Porque se ele fosse lançado como Charlotte Brontë, esse livro provavelmente nunca teria chegado até mim hoje. Então é óbvio que a sociedade precisava de decidir ali e resolver alguns problemas em relação à mulher. O fato de eu não ser feminista não é porque eu não concorde que a sociedade passava por esses problemas. É que eu realmente, definitivamente acredito que as mulheres não precisam de um movimento político-ideológico que é uma cartilha que engloba diversas outras coisas e que na prática não faz nada por elas, para conseguir fazer isso. Então, de fato, Jane Eyre era uma figura revolucionária para sua época, porque ela era uma mulher que queria independência, mas eu não vejo nisso feminismo. E se você vê, é porque você concorda que o movimento feminismo é quem vai trazer benefício para a mulher, e eu não acho. É mais um antimachismo, né? Do que o feminismo. Exatamente. Quem gostou, beijo. Quem não gostou, paciência. Mas para além de tentar encaixar esse livro em ideologia X, Y ou Z, tem muitas pessoas que também veem muito do cristianismo dentro desse livro. E olha que engraçado. A própria Charlotte Brontë, quando relançou essa edição, quando relançou esse livro, na verdade, né? Ela fez um prefácio onde ela vai falar justamente sobre o quê? Sobre o feminismo? Não, sobre o cristianismo. Então, aqui está as palavras da Charlotte Brontë quando ela escreveu esse livro. E aqui ela vai criticar algumas pessoas que não estavam entendendo legal as críticas que ela fez ao fanatismo religioso. Vamos lá. Aos olhos de quem aquilo que é incomum é errado, cujos ouvidos detectam em cada protesto contra o fanatismo um insulto à religião, à regente de Deus na Terra, eu sugeriria a tais céticos algumas distinções óbvias. Lembrar-lhes-ia certas verdades simples. Convencionalismo não é sinônimo de moralidade. Honradez para consigo próprio não é religião. Atacar o primeiro não é injuriar o último. Arrancar a máscara do rosto do fariseu não é levantar uma mão ímpia para a coroa de espinhos. E aqui ela faz uma crítica, então, que talvez seja difícil demais para você entender, mas que eu vou tentar explicar. As pessoas que estavam confundindo a crítica que em alguns momentos ela faz sobre o fanatismo religioso com a crítica ao cristianismo. Porque durante a leitura deste livro a gente vai ser apresentado a alguns personagens bastante hipócritas. Um exemplo deles é o dono da instituição ali onde ela vai morar, o dono do orfanato. Ele era um cara absolutamente religioso que colocava ali frases bíblicas para todos os lados, mas era uma pessoa que definitivamente não era amável, era absolutamente ruim, e era uma pessoa super egoísta e que não era uma pessoa cristã. E ela explana ali a hipocrisia daquele cara
em ser um cristão que não era um cristão genuinamente. De contrapartida, ao mesmo tempo que ela apresenta ali essas pessoas hipócritas, a gente tem na figura da amiga dela, Ellen Burns, a figura de uma pessoa verdadeiramente cristã que fica o tempo todo ali dando para ela conselhos dela da segunda face, assim como Cristo fez. Ela literalmente fala isso o tempo todo, gente. Leia o Novo Testamento, Jane, veja como Cristo se portava, é assim que nós precisamos nos portar. E aqui essa personagem, ela é muito benquista para nós. Então a Charlotte escreveu ela ali com todo amor e carinho e colocou nela ali a característica de ser uma genuína cristã. Mais pra frente a gente vê isso em outras figuras que eu não tô aqui explanando, pessoal, porque eu delimitei ali até onde eu iria nessa resenha ou não, pra não trazer spoilers pra vocês, porque essa resenha também tem um quê de mistério muito gigantesco, tá? Então, enquanto eles estão ali em Thornfield Hall, principalmente, que é na mansão ali onde ela trabalha como professora, várias coisas vão acontecer ali naquela mansão, bem sinistras, que vão fazer com que você fique com a pulga atrás da orelha, olha o gótico de novo gritando ali, né, das irmãs Brontë, e isso vai prender a sua atenção. Tem plot atrás de plot, chega num determinado momento que muitas coisas grandes acontecem ali, que você fica tipo assim, meu Deus do céu, como assim? Tem muitos momentos de você ficar boquiaberto, talvez uns 4 ali, do meio pro fim, de você ficar realmente boquiaberto. Então eu decidi não entrar ali nesse terreno de spoilers. E pra terminar essa resenha que eu falei, eu não sei se eu construí alguma linha de raciocínio, você me diz se sim ou não. Eu tô aqui realmente meio sem roteiros comentando as coisas que eu mais gostei do livro. Eu queria falar que eu dei 5 estrelas pra Jane Eyre. Então não é pra todo livro que eu faço isso, embora eu seja um cara que também muitos livros me ganham. 5 estrelas é 5 estrelas, né? Então não é qualquer livrinho que tem, não. Jane Eyre teve. Então isso já demonstra que eu gostei muito desse livro. Olha só, mesmo sem gostar do final. Exatamente. Mas é isso, né? Um calhamaço desse assim, se você não gosta das 2 últimas páginas, eu acho que tá tudo bem, dá pra passar um pano, né? E é isso, pessoal. Você que já leu Jane Eyre, comenta pra mim o que você achou dessa leitura. A Jane é feminista? Será? Enfim, comenta aqui o que você achou. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e não deixe de curtir, porque essa é uma forma muito simples de nos ajudar aqui no canal. Até a próxima!